Minha querida amiga que vive no mundo ao lado, escrevo de uma mesa acesa por uma tela simples e por uma vontade enorme de te contar algo. Aqui onde estou, nenhuma ideia nasce sozinha. Cada ideia chega com um rastro visível de quem a tocou, de quem a nutriu e de quem a inspirou sem perceber. Esse rastro não é um carimbo único, é um mapa vivo. Chamamos esse mapa de Livro Universal de Ideias. Ele registra o momento em que uma faísca mental aparece. Ele estima quem contribuiu com pedaços dela. Ele distribui micropagamentos em tempo real cada vez que a ideia vira uso. Uso é aula, é produto, é música, é política pública, é um post de madrugada que alguém publicou com pressa. Sei que isso soa grande. Por isso vou te contar por perto, com calma e com cenas que vi de perto. Um menino de interior escreveu uma pergunta simples no dever de casa e virou acionista da solução de uma cidade inteira. Uma professora idosa, que sempre explicava o zero com paciência, passou a receber pequenas gotas de pagamento quando novas patentes usaram o raciocínio dela como base. Um compositor desconhecido notou que um refrão assobiado na feira disparou um grafismo de influências e pagou uma fila de vozes que ninguém conhecia pelo nome. Eu mesma aprendi a viver com a sensação de que penso com muitas mentes ao mesmo tempo. E isso não me diminui, me amplia. Você perguntaria como isso é justo. Eu também perguntei. A justiça, aqui, depende da consistência do traço de influência. O sistema avalia contexto, tempo, proximidade e transformação. Ele paga mais para quem de fato moveu a ideia para frente. Ele paga menos para quem apenas repetiu sem valor novo. Não é perfeito, mas é mensurável. Quando eu preparo o café e tento escrever, sinto os nomes respirando atrás de cada palavra. Meu teclado vira uma ponte de gente. Isso mudou a escola. As crianças estudam famílias de ideias, não apenas capítulos. Um trabalho bem feito cita com generosidade. A citação rende para quem foi citado. Citadores malandros tentam inflar listas para ganhar importância. O algoritmo aprende a punir ruído. A professora que falei sorria quando viu notas de agradecimento no extrato. Dizia que era como se o mundo ouvisse melhor o que sempre esteve ali. Nem tudo são flores. Houve quem quisesse gamificar o pensar. Pessoas montaram fazendas de hipóteses vazias, esperando pingos de pagamento. A comunidade reagiu com curadoria coletiva. A curadoria verificou valor marginal, não volume bruto. Hoje, ideias sem pulso não sobrevivem muito. O livro universal é também um espelho moral. Ele nos lembra que a autoria é uma constelação. Ele nos chama à humildade. Eu tinha medo de perder meu rosto no mar de coautores. Um dia aprendi que identidade aqui é um nó firme no novelo. Ser nó não é ser menos, é sustentar passagens. Você sentiria curiosidade sobre o dinheiro. As moedas caem como orvalho. Pouco a pouco. Às vezes quase nada. Mas quando uma ideia encontra uso social forte, a chuva se forma. Uma médica desenvolveu um protocolo simples de comunicação com pacientes. O protocolo viajou pelos hospitais. As microparcelas viraram bolsas de estudo para alunos dela. O dinheiro virou tempo para novas ideias. Tempo livre é a energia rara daqui. Outro dia encontrei um músico de rua. Ele tinha uma risada tímida e um violão torto. O refrão dele virou trilha de um jogo educativo. O jogo pagou microcentavos por minuto de uso. No fim do mês, ele comprou uma cobertura para o violão. Choveu menos dentro do caso dele. Parece pequeno, eu sei.
Mas há dignidade em cada pequena conta paga. Você talvez queira saber do conflito. O conflito maior é o medo de pensar diferente. Ideias muito diferentes às vezes têm rastro curto e custam caro para manter. Ninguém quer bancar solidão. A tentação do consenso cresce. Alguns pedem um fundo de risco para ideias estranhas. Eu apoio. De vez em quando nasce daqui a centelha que vira referência. Quando vira referência, os ramos se multiplicam e o risco se paga. Há também lutas por anonimato. Uma rede de artistas tentava publicar sem registro para fugir de métricas. O silêncio financeiro foi pesado. Alguns voltaram por sobrevivência. Outros ficaram porque prezam o vazio lucrativo. Eu choro por eles e os admiro. O livro aprendeu a aceitar camadas de privacidade. Dá para esconder nome sem esconder a trilha. A trilha sustenta o pagamento e a prestação de contas. Isso acalmou parte da rebeldia. A outra parte prefere silêncio total. O mundo comporta essa minoria como um voto de consciência. Sei que você pensa em plágio. Aqui a palavra perdeu lugar. Não há falso dono duradouro quando o grafo de influências é rico. A vergonha chega rápido para quem tenta roubar. O sistema não humilha. Ele expõe a genealogia. E a genealogia educa. Um menino perguntou se uma ideia pode nascer sem ninguém. Quase nunca. Às vezes surge um lampejo sem pai aparente. Investigamos melhor. Descobrimos pistas invisíveis em hábitos, ruídos, leituras velhas, conversas de mercado. A solidão total da ideia é mito raro. Mesmo quando acontece, o sistema trata como herança comunal. A herança vira um pequeno fundo que paga instituições de cuidado. Essa foi a sugestão de uma cozinheira, não de um jurista. Cozinheira tem olho bom para repartir. Você pode se perguntar onde entra a tecnologia. Entra nas bordas e no miolo. Ferramentas ajudam a medir sem prender. Elas sugerem probabilidades. Pessoas revisam com sensatez. O acordo final tem voto humano. O voto conversa com as medições. Nem cego para a máquina. Nem surdo para a gente. Essa conversa evitou extremos. Já vimos tribunais de autoria derrubando gabinetes inteiros. Um político tentou queimar o grafo de influências de um projeto urbano. A população exigiu transparência. Venceu a rua. O projeto reabriu com prestações públicas semanais. A confiança não voltou toda, mas voltou o suficiente para continuar a obra. Em casa, os contratos mudaram também. Casais discutem coideias. Presentes de aniversário incluem percentuais de uma receita intelectual. É estranho no começo. Depois vira respeito. Uma pessoa disse que o amor dela custa menos quando as ideias do casal rendem juntas. Outra respondeu que o amor custa mais quando escondemos contribuições. Eu guardei essa frase. Aqui há clubes de leitura que leem mapas de influência como quem lê romances. Gente chora ao ver nomes antigos na base de obras novas. A cidade criou murais com linhas de gratidão. Os murais pagam uma taxa para autores vivos e herdeiros. A praça virou bolsa de estudo a céu aberto. O bairro canta os nomes na festa da colheita. Não é folclore. É economia devagar que fica. Eu queria que você visse as escolas técnicas. Alunos montam protótipos guiados por árvores de referência. Quando um protótipo funciona, pinga para quem inspirou o caminho.
Quando não funciona, cresce aprendizado registrado. Até erro rende aprendizado que rende um fio de pagamento se virar referência. O erro premiado não é incentivo ao descuido. É incentivo à honestidade do percurso. A cidade abriu um laboratório de memória cívica. O laboratório organiza ideias de antigos vizinhos que não sabiam escrever. Histórias de boca viram trilhas úteis para políticas de água limpa. Água limpa gera micropagamentos para a memória do bairro. Eu me emociono escrevendo isso. Você talvez pergunte do meu dilema pessoal. Minha família vive de um filete de renda do Lui que surgiu por acaso. Minha tia explicava frações para crianças da rua. A explicação dela, comum e boa, virou base de um método público. O método foi replicado em muitos lugares. A renda caiu na nossa conta com atraso. A cidade inteira usou. Achamos justo devolver uma parte. Montamos um pequeno fundo para professores de esquina. Não fizemos por culpa. Fizemos por gratidão. Gratidão aqui tem valor contável e calor humano. Às vezes me falta fôlego para tanta planilha, mas a planilha carrega rostos. Rostos pedem café e conversa. Conversa pede mais vista para o horizonte. Eu me pego olhando o horizonte sempre que a dúvida aperta. Quando a dúvida vem, consulto o mural de genealogias. Ele mostra como uma ideia de saúde pública foi tecida por parteiras, por rappers, por engenheiros e por avós. A soma dessas pessoas é a soma da cidade. Você me perguntaria se o sistema mata o romantismo. Às vezes parece que sim. Depois ele devolve o romance quando revela os nomes que ninguém via. Ver o invisível é um tipo de poesia. Já ouvi que poesia não paga contas. Aqui um pouco paga. Não porque a poesia tenha virado produto barato, mas porque o laço de influência virou infraestrutura. A infraestrutura permite que a poesia respire sem pedir licença a um mecenas único. No começo foram dias de caos. Houve filas nas janelas de revisão. Houve brigas em bares. Gente gritou que era absurdo pagar por pensamento que só passou por perto. Gente gritou que era justo pagar por pensamento que moveu a mão. A regra amadureceu com casos difíceis. Um cozinheiro criou um tempero novo. A avó de outro bairro recebia pontinhos por uma dica antiga que ninguém lembrava. O cozinheiro foi ao bairro da avó e aprendeu o que faltava. Voltou com uma carta aberta. Pediu revisão para aumentar o peso da avó. O comitê aceitou. A cidade aplaudiu a honestidade. Esse dia virou feriado de panelas abertas. A gente comeu rindo. E pagou contento. Existe medo de vigilância, eu sei. O Lui não grava pensamentos íntimos sem uso público. Ele observa a manifestação que toca o mundo. O diário silencioso dorme em paz. O rastro só aparece quando você empurra uma parte do mundo. Isso ainda é tema de muitos debates. Tem dias em que me sinto vigiada. Tem dias em que me sinto carregada por muitas mãos. Tento escolher os dias das mãos. A universidade mudou com o Lui. Professores recebem por formar pensamento comunitário. Bancas avaliam contribuições com lupa de valor marginal. Citar por citar virou vexame. Citar para somar virou elegância. Elegância intelectual virou hábito cívico. No bairro, as rodas de samba registram variações de versos. Os versos fazem pingar para velhos poetas que ainda moram no papel pardo. Ninguém proibiu o improviso. O improviso ganhou memória viva e recíproca.
Há quem critique o preço das licenças. O Conselho de Cultura regula tetos de custo por causa do acesso. O teto impede cercas no pensamento comum. O comum continua comum. O raro continua raro. O caro nem sempre é melhor. O melhor costuma ser o que resolve vida real. Eu penso muito na palavra resolver. Resolver aqui é quando a ideia vira gesto que melhora um pedaço do dia. Resolver paga. Nem tudo que brilha resolve. A cidade aprendeu a diferenciar brilho de solução. Enquanto escrevo, recebo o sinal de um amigo curador. Ele leu uma trilha que liga brinquedos de madeira a um sistema de leitura infantil. O sistema ajudou crianças com dificuldade de atenção. A trilha paga marceneiros e bibliotecárias. Um pedaço desse dinheiro mantém uma sala de leitura aberta até tarde. O mundo gira com pequenas roldanas. Você talvez queira um exemplo duro. Tivemos uma crise quando um laboratório privatizou um mapa crítico de influências de um remédio público. A cobrança ficou pesada para clínicas pequenas. A cidade abriu uma auditoria cidadã do LUI. A auditoria devolveu o mapa ao uso público com licenças de baixo custo e limites de rentabilidade. O laboratório continuou ganhando bem, mas parou de sangrar os pequenos. A confiança subiu um pouco. Ninguém saiu completamente feliz. Talvez isso seja sinal de equilíbrio. Existe beleza em soluções que desagradam só um pouco a cada lado. Fico pensando em como seria no seu mundo. Imagino a lista de nomes por trás de cada gesto. Quem te ensinou a ouvir melhor? Quem te ensinou a respirar no caos? Quem te mostrou que um texto pode fazer companhia? No LUI essas pessoas recebem um eco financeiro. O eco não paga a vida toda, mas paga o bastante para dizer obrigado em voz alta. Um obrigado que compra tempo. Tempo para cozinhar devagar. Tempo para levar um filho à escola sem pressa. Tempo para consertar uma prateleira. Tempo para pensar melhor o próximo parágrafo. Escrever aqui virou um pacto com muita gente. O pacto não mata a autoria. O pacto ilumina a autoria como rede. Eu não quero que você idealize demais o LUI. Já vi injustiças. Já vi algoritmos enviesados. Já vi vozes periféricas subestimadas. Já vi correções vigorosas feitas por conselhos populares. A correção é lenta. Lenta não é inútil. Lenta com rumo chega. Os conselhos mantêm cadeiras rotativas. Pessoas simples aprendem o básico de causalidade e voto ponderado. Especialistas aprendem a calar na hora certa. O silêncio do especialista pode abrir espaço para a experiência vivida. Uma parteira explicou relação entre cuidado e adesão a tratamento melhor do que uma dúzia de gráficos. O gráfico ajudou depois. Mas a frase dela abriu caminho. A frase dela paga pequenas moedas sempre que um protocolo a cita. O dinheiro da frase sustenta um curso para novas parteiras. Eu já te disse que me emocionei hoje. É de novo. Você poderia perguntar como sabemos quando uma influência é real. Observamos sinais de transferência, contexto e transformação. Se não há transformação, o peso cai. Se há transformação, o peso sobe. Se há uso social, o fluxo inicia. Fluxos param quando viram fumaça. Fluxos aumentam quando viram pão. O pão aqui é tudo que nutre a vida comum. A rua tem faro para pão.
A rua não tem paciência para a fumaça eterna. Às vezes eu erro. Atribuo demais a quem admiro. Comitê me corrige com gentileza. Aprendi a revisar meus afetos. Seguir gostos não é crime. Esquecer o valor alheio é desperdício. Desperdício aqui dói no ouvido. O ouvido treina para captar quem somou. Treina também para notar quem só falou alto. Falar alto engana pouco com o tempo. Sublinhei uma história para te contar agora. Um técnico de som, calado e metódico, reorganizou um acervo oral. O acervo virou base para podcasts educativos de bairro. Cada episódio devolve grãos de pagamento para o técnico. Ele compra cadeiras melhores para o estúdio comunitário. Crianças sentam em cadeiras firmes e contam histórias sem dor nas costas. O técnico sorri sem pressa. Eu escrevo e lembro do cheiro do estúdio. Cheiro de madeira e café. O livro universal registra o cheiro. Não como perfume, como contexto. Contexto importa para a atribuição. Uma canção tocada na chuva conta outra história. Um poema lido de madrugada vale outra vibração. A vibração não é mística. É só um jeito de dizer que circunstâncias influenciam. O sistema aprende com circunstâncias. Pessoas ensinam o sistema. O sistema aprende com correções públicas. Eu gosto quando a cidade toda vira sala de aula. Quando escrevi a primeira frase desta carta, eu estava nervosa. Tinha medo de te cansar. Quis entregar tudo ao mesmo tempo. O Lui também causa isso. Ele nos joga uma rede inteira quando queremos um fio. Aos poucos a gente aprende a tecer com calma. Hoje teci com cuidado porque você é minha vizinha de mundo. Quero te deixar com uma pergunta simples. Quem te inspirou hoje sem saber? Se esse sistema existisse aí, quem receberia um pingo por ter te dado coragem? Se essa pessoa tiver nome, pronuncie. Se não tiver nome, procure. O ato de procurar acende trilhas silenciosas. Trilhas silenciosas viram ruas. Ruas seguram passos. Passos sustentam vozes. E vozes alimentam ideias que alimentam outras vidas. Eu fecho esta carta com um convite. Da próxima vez te conto como sonhos entram no livro universal. A gente recebendo por relatos de sonho usados em terapias coletivas. É uma história curiosa e difícil. Eu trago com cuidado quando te escrever de novo. Por enquanto fico por aqui. Que sua noite tenha espaço para ideias gentis. Que o seu dia encontre pagamentos que honrem a gentileza dos outros. Escreva de volta do seu lado do mundo. Eu estarei por perto quando a sua mensagem cruzar a ponte. Assino como amiga que vive ao lado do seu mundo. Eu falo agora direto com você que ouviu até o fim. Obrigada por ficar comigo até a última linha. Se você gostou, deixe o seu like agora mesmo. Assine o canal para receber as próximas mensagens do multiverso. Conte nos comentários quem te inspirou hoje e por quê. Se puder, faça uma doação usando o QR no canto do vídeo ou o link na descrição. Na descrição você também encontra outras obras de uma série diferente que pode te surpreender. Eu me despeço com carinho e te espero no próximo episódio.